do Senhor Jesus a todos. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Eu convido o pastor Rinaldo a fazer a oração inicial. Eterno Deus e soberano Pai, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui nesta casa para juntos, Senhor, podermos adorar e bendizer o Teu nome. Aleluia. Agradecemos a Ti desde já, Senhor, pelo privilégio da Tua doce e maravilhosa presença em nosso meio. Aleluia. Pai amado, aqui estão, Senhor, vidas que veio a esta casa no intuito de Te adorar, de bendizer o Teu nome. E também, ó Pai querido, em busca de algo de Ti. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor tem o de melhor para cada um de nós nesta noite. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor tem o de melhor para todo aquele que se prontificar a ouvir a Tua palavra e guardar os Teus mandamentos. Pai amado, rendemos graças e louvores a Ti e entregamos para a Tua direção o culto desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o louvor ao Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor
livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 11. 1 Tessalonicenses 4, verso de número 11. O louvor que nós cantamos agora fala que nós marcamos um encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Este lugar é santo porque a presença de Deus ele está nesse lugar. Aleluia. Nós nos dispusemos a estar aqui essa noite para adorar, para bendizer ao nome de Deus, porque a Deus há toda a honra e toda a glória. Então, nós tiramos esse dia, esse pequeno instante aqui, para meditar nas coisas de Deus, para orar a Deus, para buscar a Deus. E a palavra nos ensina que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, no nome do Senhor, Ele estaria presente. Mas é necessário que as pessoas, quando elas estejam reunidas, elas estejam reunidas em conformidade. Então nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com o mesmo entendimento, com o mesmo propósito, para louvar, para bendizer. Então, se hoje o seu coração há motivo de gratidão a Deus, louve a Deus. Se hoje no seu coração há um pedido para se fazer a Deus, faça esse pedido a Deus hoje. Porque o Senhor, Ele está presente no nosso meio, para nos abençoar, para nos transformar, para nos alegrar, para mudar a nossa história, para mudar a nossa perspectiva, para nos ensinar, para nos exortar, para fazer aquilo que é necessário, para que nós não saiamos aqui da mesma forma que nós entramos. Para você que está assistindo esse vídeo, não saia desse telefone ou desta live da mesma forma que você entrou, mas que haja uma transformação, porque Deus ele é o único que tem um poder transformador de agir na vida do homem segundo aquilo que é a sua necessidade. Amém? Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 11, que nos diz assim: E procureis viver quietos e tratar os próprios negócios e trabalhar vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Vou repetir: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Amém? O Senhor, quando Ele criou o jardim do Éden, toda a criação de Deus, nós já falamos isso aqui, toda a criação de Deus, ela foi completa e perfeita. Tudo que Deus Ele fez, tudo que Deus Ele faz, o agir de Deus, Ele é completo e Ele é perfeito. E Ele deu ali uma ordenança naquele jardim para o homem: olha, não comas da árvore, da fruta do conhecimento do bem e do mal, para que não morras. Deus Ele deu apenas uma orientação, um dizer para a vida do homem. E o homem, o que Ele fez? Ele desobedeceu a palavra de Deus. E quando ele desobedece, vem sobre ele um juízo. Vem sobre ele um juízo. Toda vez que o homem desobedece a Deus, toda vez que o homem se afasta dos caminhos de Deus, toda vez que o homem ele procura andar segundo o seu próprio entendimento, a sua razão, deixando os planos de Deus, deixando a ordenança de Deus de lado, há uma consequência nas nossas vidas. E é assim durante toda a história. E aí, há muitas linhas teológicas, há muitas especulações, há muitos entendimentos, e de pessoas que falam: mas por que se Deus ele é tão perfeito, se Deus ele ama, se Deus é amor, por que Ele botou justamente uma árvore onde o homem não podia comer? Aí eu posso dizer para você, dentro de uma linha, dentro do entendimento que eu possa ter, mas eu não vou fazer isso. Você sabe por quê, irmãos?
Porque Deus, Ele é perfeito. E se Ele criou aquela árvore ali dentro daquele jardim, é porque Ele tinha um propósito e um projeto para aquela árvore ali dentro. Porque nada que Deus fez, nada que Deus criou, é sem um propósito. Tudo que Deus faz tem que ter um propósito. Então quem somos nós para questionar o agir de Deus? Quem somos nós para querer questionar Deus? Você pode questionar Deus, você pode se espernear, falar que não existe Deus, que Deus é tirano, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não importa. Talvez você não conheça Deus. E o seu reclamar, talvez ele não vai passar nem desse teto aqui para cima. Porque você ainda não teve uma experiência para com Deus. Mas o que Deus Ele quer é te mostrar que Ele é Deus. Deus é Deus. A palavra nos fala o seguinte, e perguntando o nome, diz ao meu povo: eu sou. Então Deus, Ele é Deus. Ontem, Ele é Deus hoje, e Ele é Deus eternamente. Eu creio em Deus. Deus, Ele nasceu? Deus, Ele tem princípio? Tem meio, fim? Deus é eterno. Deus é de eternidade a eternidade. Então, como é que nós podemos dizer: Deus nasceu? Eu creio em Deus que nasceu. Deus, Ele existe, Ele é. Então nós temos que entender que nós temos um Deus que Ele fez todas as coisas segundo o seu entendimento, a sua vontade. Toda a obra de Deus, como nós falamos, ela é completa e perfeita. E Deus aqui na sua palavra, Ele dá um conselho para nós como homens. Olha, procureis viver quietos. Procureis viver o quê? Quietos. E o que o homem ele faz? Ele faz tudo aquilo que é diferente na qual Deus Ele manda para ele. O homem, com a sua inquietude de querer saber, de querer conhecer, de querer procurar, de querer inventar, de querer achar que é bom. E olha, eu já achei um dia que eu era bom. Eu paguei um preço muito caro por isso. Porque bom é quem? Deus. Existe uma pessoa só que é boa. É Deus. Se você acha que você é bom, olha, eu não quero te desapontar, mas bom é só Deus. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós temos nossas manias, nós temos os nossos vícios, nós temos as nossas imperfeições, um coração que é enganoso. E Deus procura nos orientar nessa noite. Olha, procureis viver quietos. E o que significa isso? É que cada um homem, cada uma mulher, cada um ser humano, ele precisa primeiro cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar do seu coração, cuidar da sua mente, porque o mais importante é que a gente possa ter uma mente sã. Será que nós temos uma mente sã? Nossa mente, ela passa tantas coisas, né? Nossa mente, ela tem tantos conflitos. Nós mesmos criamos conflitos, criamos armadilhas, criamos lacunas dentro da nossa mente que não tem fim. Ela vai nos levando para vários caminhos. E cada pensamento que a gente tem, ela nos leva a um caminho, e aquele caminho ele se ramifica e vai nos levando a outros caminhos. É como se nós fôssemos levados pelos nossos pensamentos a um grande labirinto. E muitas vezes nós ficamos presos dentro desse labirinto. Talvez num loop que jamais nós vamos conseguir sair dele. Essa é a mente do homem. E às vezes nós não conseguimos sair se não for a misericórdia de Deus. Eu já passei por isso. E o que eu estou pregando aqui hoje, na qual Deus Ele mandou que nós pregássemos, é aquilo que nós já vivemos, é aquilo que nós já presenciamos na nossa própria carne. Então é um testemunho daquilo que é um homem. Eu não estou falando aqui história de alguém, mas eu estou falando uma história que eu já vivi na minha própria vida. Nós temos que cuidar muito bem da nossa mente. Então, meus irmãos, nós precisamos viver quietos. A primeira coisa é dar saúde emocional para as nossas próprias mentes.
é saber viver bem, é saber viver bem consigo mesmo. Muitas vezes nós queremos mudar, nós queremos inventar, nós queremos viajar, nós queremos fazer tantas coisas ao mesmo tempo, achando que aquilo vai resolver o problema da nossa mente, vai resolver aquilo que está se passando no nosso entendimento, mas nós precisamos estar bem com nós mesmos. Quando nós conseguirmos ficar num lugar quieto, tranquilo, em paz, ali nós vamos conseguir entender quem realmente nós somos. Eu vejo muitas pessoas que elas não conseguem ficar sozinhas. As pessoas precisam de estar perto de alguém, as pessoas precisam de alguém, as pessoas conversar com alguém, desabafar com alguém, fazer tantas coisas. Eu não estou falando que isso é errado, não me entendam isso. Mas é viver quieto, a gente precisa estar bem conosco. Nós mesmos, será que nós conseguimos ficar bem com nós mesmos? Será que nós gostamos da nossa própria companhia? Será que a minha companhia ela me faz bem? Será que quando eu estou sozinho, que eu estou no meu quarto, eu estou lá no meu sofá deitado, ou eu estou em qualquer outro lugar, eu gosto da minha companhia? Será que eu consigo viver bem com a minha companhia? Ou será que eu entro em desespero? Será que eu entro em pânico? Será que eu começo a pensar coisas que vão me levar a lugares na qual eu vou me perder como um labirinto? Então nós precisamos estar quietos. A segunda coisa é o nosso coração, são as nossas emoções. Será que você tem controle das suas emoções? Será que você consegue controlar aquilo que são os desejos que você tem no seu coração? Hoje, eu sou um servo de Deus porque eu escolhi servir a Deus. Quando a gente tem a liberdade de escolher, você é livre. Eu quero comer isso. Não, eu não vou comer isso porque isso não me faz bem. Eu tenho uma liberdade, não tenho? Mas eu tenho a liberdade de comer ou não comer, ou de beber ou não beber, mas eu gosto de fazer isso. E todo dia você faz aquilo. E muitas vezes você acha que você é livre dentro das suas emoções, dentro dos seus sentimentos, mas você está preso. Porque você está condicionado a fazer algo que vai te fazer bem, dentro daquilo que é o seu entendimento. Está dando para compreender? Tem alguma dúvida? Nosso coração, muitas vezes, ele está preso em coisas que nós precisamos fazer, que nos vai trazer um bem, um bem-estar, seja ele emocional, seja ele físico, mas ele precisa de algo que nós condicionamos ele para poder estarmos bem. Mas para estar bem, muitas vezes nós precisamos saber dizer não. Não é uma palavra negativa, eu não posso falar não, eu só posso falar sim. É isso mesmo? Tem muitas culturas, muitas religiões, muitos coaches e outras pessoas. Eu não estou recriminando ninguém, nem falando nada disso não, pelo amor de Deus. Eu estou falando dentro do entendimento da palavra de Deus. Se você acha que isso está te fazendo bem, você retém, o que é bom. Aquilo que não é bom, você não retém. Amém? Retém aquilo que é bom. Então, muitas vezes, achar que falar não é ruim. Eu não posso falar não, eu tenho que falar sim, porque não é negativo. Quem falou que não é negativo? Eu vou enfiar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque. Eu vou enfiar o dedo na tomada? Não. Se eu for fazer alguma coisa que vai me fazer mal, eu vou ter que falar sim? Ou vou ter que falar não? Hein? Fala não. Muitas vezes nós erramos porque não sabemos falar não. Nós damos voltas, deixamos de responder às pessoas e muitas vezes somos taxados como enrolados, porque nós não sabemos fazer o quê? Falar não. Eu passei muitos anos da minha vida sendo chamado de enrolado, porque eu não sabia falar não. Vem aqui em casa hoje. Eu vou na sua casa te visitar, mas eu não queria ir, eu não sabia falar não. Vem fazer isso aqui para mim? Eu vou.
mas eu não podia ir, porque eu já estava com um compromisso. E eu estava enganando a quem? A mim mesmo. Estava fazendo mal ao próximo. Então o conselho de Deus, se aquiete. Se você não consegue fazer, fala que não consegue fazer. Se você não pode fazer, fala que você não pode fazer. É muito mais bonito você falar não. Talvez a pessoa possa ficar chateada com você durante algum tempo. Poxa, fulano não quis vir aqui em casa. Poxa, fulano não quis fazer isso para mim. Poxa, fulano não deixou isso aqui para mim. Mas depois você vai colher os frutos, porque você foi sincero, você foi verdadeiro. E as coisas de Deus, elas são verdadeiras, porque o Senhor é a realidade. Não é isso? Então nós precisamos controlar as emoções do nosso coração. E muitas vezes nós precisamos aprender a dizer não. Então, os aquieteis na sua mente, no seu coração e no seu corpo físico, para que você vá bem, para que você possa desfrutar daquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. E o que Deus ele tem preparado para cada um de nós? Deus ele tem preparado o melhor dessa terra para as nossas vidas. Mas no mundo nós teremos aflições. Nós vamos passar por aflições? Vamos. Nós vamos ter luta? Vamos ter lutas. Vamos ter dificuldades, mas saiba de uma coisa, o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos ser forjados. Nós precisamos às vezes passar por lutas, por dificuldades, para compreender e entender aquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos nos meter na vida do próximo. E aí eu vou abrir um parênteses. Antes de eu querer me meter na vida do próximo, um versículo que fala: olha, cuida da trave que há no seu olho, esquece do cisco que está no olho do outro. Às vezes eu consigo enxergar um cisco no seu olho, olha a distância que eu estou de você, o olho inchado ainda, hein? Mas eu esqueço da trave que está encravada dentro do meu próprio olho. Nós precisamos entender que nós temos uma vida e nós precisamos cuidar da nossa vida. E quando eu falo vida, é a minha vida, a minha vida. E depois, a minha casa, a minha família. Como é que eu tenho me comportado na minha casa, na minha família? Será que eu tenho dado prioridade à minha vida e dado prioridade à minha família? Sabe, muitas vezes nós olhamos para o próximo e falamos: olha, fulano está assim, a vida dele está toda atrapalhada, os filhos dele estão todos largados por aí, fulano está assim, fulano está assado, olha, ele precisa melhorar, ele precisa viver diferente, ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar mais dinheiro, ele precisa fazer isso, ele precisa fazer aquilo. E muitas vezes nós questionamos a vida dos outros e esquecemos de olhar a nossa própria vida, a nossa própria casa. Meu saudoso pai, eu lembro dele, ele gostava muito de falar acerca da vida dos outros. Eu não estou falando mal do meu pai aqui, mas eu estou falando de uma experiência que eu vivi desde a minha infância. E vi meu pai sofrer, porque muitas vezes ele esquecia de viver a vida dele e viver a vida da família dele, porque ele se preocupava mais com o trabalho dele, porque ele queria dar algo melhor para a família dele. Sempre tinha essa desculpa de dar algo melhor para a família dele, e sempre se preocupava com a vida dos outros, de falar da vida dos outros, de fazer para a vida dos outros, de sempre estar ajudando os outros. Não que seja errado ajudar o próximo, mas a gente consegue ajudar o próximo quando nós estamos bem. Se eu estou bem, estou em condição de ajudar o próximo, eu vou ajudar o próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, se eu cuido de mim, se eu tenho um físico que eu estou cuidando, se eu tenho uma mente que eu estou cuidando, se eu tenho um coração que eu estou cuidando, então está sobrando. Então eu posso dar, eu posso ajudar, eu posso fazer. Mas se eu não estou cuidando de mim, como é que eu posso oferecer alguma coisa para o próximo? Se eu estou doente, como é que eu vou oferecer doença para os outros? Eu preciso oferecer vida. Jesus veio e ofereceu vida, e vida em abundância para nós. Porque Ele se preocupou conosco. O Senhor, Ele se preservou na sua mente, no seu coração, e Ele não pecou.
Ele não pecou. Por isso que hoje nós temos vida e vida em abundância. Porque Ele foi levado como um cordeiro mudo e foi sacrificado na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não pecou para que nós pudéssemos hoje ser livres do nosso pecado. Então Ele deixou um exemplo para nós. Cuida da sua vida para que você possa cuidar do próximo. Cuida da sua vida para que você possa dar vida ao próximo. E muitas vezes nós queríamos só a presença do nosso pai dentro de casa. E muitas vezes nós não tínhamos a presença dele dentro de casa. Porque ele estava trabalhando, ele estava fazendo as coisas que ele achava que era bom. E aí os filhos foram distanciando dele. Nós fomos morar longe dele. E passou uma época tão bonita, que é a fase da adolescência, do início da juventude, nós passamos longe do meu pai. Mas graças a Deus, meu pai ele teve a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como o Deus Salvador da vida dele. E nós tivemos a oportunidade de usufruir muito ainda da companhia dele, de rirmos, de nos alegrarmos, de brincarmos e de termos uma intimidade na qual nunca nós imaginávamos que pudéssemos ter. E eu glorifico a Deus por isso. E eu não estou aqui, volto a falar, expondo a vida de ninguém, mas eu estou contando um testemunho. Sabe, às vezes nós damos importância a alguma coisa na nossa vida porque nós achamos que estamos fazendo bem para o próximo. Mas muitas vezes nós não perguntamos ao próximo se aquilo faz bem para ele. Se da forma que eu estou agindo faz bem para ele. Se aquele sacrifício todo que eu estou fazendo faz bem para ele. Muitas vezes eu quero impor a minha verdade. Porque todos nós temos uma verdade. Daquilo que nós achamos que é certo, daquilo que nós temos por entendimento. Porque lá atrás nós recebemos dos nossos pais uma cultura. Recebemos o que mais dos nossos pais? Um entendimento, uma educação e tantas outras coisas mais. Fomos influenciados pelo meio na qual nós vivemos, no ambiente familiar, escolar, nas ruas, naquilo que envolvíamos, e fomos trabalhando isso na vida. Então cada um tem a sua verdade, o seu próprio entendimento, e às vezes nós queremos pegar esse entendimento e passar isso para o próximo, e falar, olha, você está errado, você precisa viver desse jeito, você precisa viver assim, e fazer assim. Eu com 2 minutos, talvez até menos, eu resolvo a vida dessa igreja todinha. Mas será que com 2 minutos eu resolvo a minha vida? Uma pergunta para ser refletida para nós. Eu com 2 minutos, talvez até menos, volto a falar, eu resolvo a sua vida e a vida de cada um que está aqui no estalar de Deus. Mas será que eu resolvo a minha própria vida? Será que eu consigo fazer uma reflexão da minha própria vida, de como eu estou, do que eu preciso mudar, do que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? Será que eu consigo mudar a minha mente e parar de ser tão ansioso, parar de tomar medicamento? Será que eu consigo tratar das minhas emoções? Será que eu consigo cuidar do meu corpo físico e resolver todos os meus problemas? Mas eu quero resolver o problema do próximo. E digo o que ele tem que fazer, como ele tem que andar, como ele tem que se vestir. Eu dito uma regra para o próximo. Mas Deus, Ele deixa uma palavra para nós nessa noite. E procurei viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Trabalhar com as próprias mãos é cuidar daquilo que é nosso. Todos os dias eu tenho que cuidar daquilo que Deus Ele deixou para mim. Será que eu tenho orado a Deus todos os dias? Será que eu tenho falado com Deus todos os dias? Será que eu tenho meditado a Deus todos os dias? Será que eu tenho buscado ser uma pessoa melhor todos os dias? Mas tem uma parte do nosso corpo que muitas vezes nós não cuidamos. Qual é essa parte?
Nossa mente nós não cuidamos, não, nós falamos aqui também, mas tem uma parte física que ela é terrível e que se bobear ela vai crescendo. Se chama nossa língua. Muito bem, irmão, a nossa língua. Muitas vezes nós não temos controle da nossa língua. Ela parece uma anaconda que vai balançando, falando assim, ó, e só batendo em cada um ali. Verdade. É um chicote grande, igual a anaconda. E vai tocando em todo mundo, fazendo mal. E olha que tem línguas que têm peçonhas. Pastor, misericórdia! É verdade. Tem língua que, dependendo, sai um veneno tão grande que faz mal, é tóxico. E muitas vezes deixa a pessoa que ouve triste, oprimida. Muitas vezes de cama, passando mal por certas coisas que ouve. Quem de nós aqui, quem de nós, você também que está nos assistindo, quem de nós que nunca ouviu uma coisa que já não ficou triste, que já foi deitar chorando? Quem de nós que nunca ouviu isso? Que ficou aborrecido por muitos dias e só pela misericórdia de Deus que foi liberto? Quem de nós? Por isso que a palavra de Deus para nós hoje é: estais quietos, cada um cuide do seu próprio negócio. Sabe por quê, irmãos? Cada um vai prestar conta ao seu Criador. Só o Criador tem poder de nos julgar. Só o Criador, aquele que nos formou, tem o poder de falar das nossas vidas. Só Deus tem o poder de tratar conosco. E ainda por cima, Jesus, quando ele veio, falou: olha, eu não vim trazer juízo, mas eu vim trazer o quê? Amor. Eu vim trazer paz. Mas vós sois julgados pela palavra. Nós seremos julgados pela palavra. Então não fica querendo julgar o teu irmão, não. Não julga, não. Porque cada um de nós vai ser julgado pela palavra. E toda vez que você aponta, vem tudo para você. Não julga o próximo, porque tudo aquilo que você julga, vem o julgamento para nós. Tudo aquilo que nós julgamos, vem para nós o julgo. Vou contar uma outra experiência minha. Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, porque são coisas que eu vivi, são coisas que eu participei da minha própria vida. Uma vez eu julguei uma pessoa no meu coração, e julguei no meu coração. Por isso que a gente fala: cuida da mente, cuida do coração. No meu coração eu julguei aquela pessoa, nas minhas emoções, naquele momento de emoção que às vezes a gente fica meio aborrecido, eu julguei aquela pessoa. E o interessante é que tudo que eu falei, aconteceu a mesma coisa na minha vida. Tudo. Eu passei por todo aquele processo. E olha que foi um processo doloroso, mas foi necessário para eu aprender a cuidar da minha vida. E eu glorifico a Deus por isso, porque Deus, ele tratou comigo. E eu glorifico porque ainda bem que Deus tratou comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque já pensou se Deus não trata comigo? E eu perdesse a minha bênção, perdesse a minha salvação? E eu glorifico a Deus, porque hoje eu pedi perdão a Deus já me acertei com o Senhor. E hoje eu tenho certeza que o Senhor Jesus voltar, eu vou morar com Ele para todos sempre na eternidade. Não julga, irmãos, porque se você julgar com o mesmo jugo, você será julgado. Tem um texto aqui que eu separei para finalizarmos aqui, que está em Provérbios 25, verso 18. Não precisa abrir a palavra não, eu vou ler para vocês. Provérbios 25, 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Olha que palavra: martelo, flecha e espada aguda é aquele que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Quem somos nós para falar do próximo? Nós não estamos na casa dele, nós não estamos na vida dele, nós não sabemos os traumas que ele já passou na vida dele, nós não conhecemos a história de vida dele, então nós não podemos fazer, porque a palavra fala que nós somos como um martelo, espada aguda e flecha. O
martelo martelando é difícil, né? Quem já tomou uma pancada com martelo? Hein? Uma flechada, acho que ninguém, mas uma martelada alguém já deve ter tomado. E uma espada aguda, que corta. E olha que um corte de faca, ele é dolorido, tá? E machuca bastante, fica muito tempo latejando. Então é o mal que nós fazemos para o nosso próximo. Deixa de fazer mal ao próximo. Cuide da sua vida. Cuide da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, do seu coração, das suas emoções. Coloque diante de Deus o seu coração, a sua vida. Peça a Deus para te dar sabedoria. Ele vai te dar. O interessante desse texto, eu gosto muito de falar desse texto, porque esse texto, ele não coloca limite para quem pede sabedoria a Deus. O texto, ele fala o seguinte: peça a Deus sabedoria e Ele te concederá. Mas Deus não colocou questionamento quem pode pedir. Ele falou: peça a Deus sabedoria e Ele te concederá. Então, se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar sabedoria para você conduzir a sua vida, você conduzir os seus negócios, você conduzir a sua casa. Olha que coisa bonita, conduzir a sua casa. Uma casa que tem paz, uma casa que tem harmonia, uma casa que tem a bênção de Deus. Que coisa gloriosa, né? Uma igreja gloriosa que cuida das coisas de Deus. Às vezes, tantas igrejas nós vemos aí que não têm cuidado das coisas do Senhor, têm deixado tantas coisas entrar no meio e têm perdido a essência de Jesus Cristo no meio dela. Nós cantamos um louvor aqui que fala o quê? Quem lembra do louvor que nós cantamos aqui? Primeiro, o segundo que nós cantamos aqui antes da palavra. Porque te abraça a minha alma. Não, foi outro. Essa palavra é diferente. Essa noite feliz, esse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Em muitas igrejas, em muitos lugares, não marcaram o encontro com Deus, mas marcaram o encontro com a vaidade, com o homem. Eu não estou julgando não, irmãos. Eu não quero julgar ninguém, porque eu sei que vai voltar para mim. Mas é verdade. E muitas vezes, aqui mesmo, nós vemos a igreja, mas não marcamos um encontro com Deus. Marcamos um encontro social, botamos uma melhor roupa. Vemos aqui, talvez nossa mente está pensando lá fora em tantas outras coisas. Talvez você entrou aqui nessa live, não sei porquê, mas será que sua mente está voltada para as coisas na qual Deus ele está falando contigo nessa noite? Sabe, Deus ele te ama de uma forma toda especial, porque o amor de Deus é um amor que não coloca limites. Deus ele te ama e pronto. Deus ele tem um amor incondicional, não coloca limites. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, Deus te ama e pronto. Agora, o que você tem feito com o amor de Deus na sua vida? Isso faz toda a diferença. O que nós temos feito com o amor de Deus? Então, cada um cuide da sua vida, cada um trate dos seus próprios negócios e não deixe de pregar a palavra de Deus, porque o Senhor é amor. E o Senhor também é Espírito, e aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Essa palavra breve, mas é uma palavra que nos faz meditar naquilo que nós precisamos, que é cuidar das nossas próprias vidas. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Esperança que restou então, olho em volta.
porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe do anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra mim. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai jamais expressa o clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma tua alma, aquieta esse coraçãozinho aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços dele, porque ele te quer bem. E ele jamais despreza o clamor de ninguém. Sossego, entrego, espero, porque vai ficar tudo bem, tudo bem. Espera, sossega, entrega, vai ficar tudo bem, tudo bem, tudo bem. Glória a Deus. Tudo bem, tudo bem. Amém. Coração de gratidão a Deus. Adoramos o teu nome, te bendizemos, Amém, Senhor. porque nas tuas mãos nós entregamos nossa vida, nosso coração, porque fica tudo bem quando o Senhor dá o comando da nossa vida. Somos gratos a Ti, Jesus, por essa palavra tão maravilhosa, que possamos cuidar mais de nós, do nosso coração, da nossa mente, da nossa família, Senhor. Entregar nossa vida a Ti, pois só em Ti temos paz, temos amor, temos bênçãos sem fim, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós a cada minuto. Nada falta na nossa vida, Senhor. Teu amor é incondicional para nós. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela tua igreja, por cada um de nós, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Somos gratos a Ti por mais um mês que passamos e até aqui nos abençoou. Amém. Toda honra, toda glória seja dada a Ti no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um texto ainda aqui que eu queria ler, 2 Coríntios 5:10, fala assim, ó: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo meio do corpo, ou bem ou mal. Cada um vai prestar conta de Deus. Cuida da sua vida, cuida daquilo que Deus tem para você, porque cada um de nós, um dia, nós vamos prestar contas a Deus. E Deus, Ele tem preparado o melhor para nós. Louvado seja Deus por isso, porque Deus, Ele nos ama, Deus, Ele cuida de nós, Ele é o nosso pastor.
nada nos faltará. Amém. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, porque Deus aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que o nome do Senhor ele seja louvado. Amém? Quero convidar o pastor Guinaldo para encerrar esse culto. E que o Senhor nos abençoe ricamente. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Estava ali atrás meditando a palavra que o Senhor direcionou para nós hoje e meu coração transbordava de alegria. Porque aí, hoje pela manhã fiz um período e dediquei alguns minutos da minha vida de me esvaziar de mim mesmo. Logo agora eu falei, vou pegar um texto, vou preparar. Quem sabe à noite a palavra vai ser minha. E o Senhor me direcionou uma palavra que foi exatamente essa. Não exatamente o mesmo texto, mas o contexto era esse. E a palavra muito clara. Nós devemos, se alguém quiser seguir Jesus, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo. Então devemos negar o nosso eu, devemos negar aquilo que acreditamos, aquilo que a gente acha que é a nossa verdade. Nega a si mesmo, porque tudo que precisamos está aqui, na palavra do Senhor. Amém? Convido os irmãos que fechem os olhos, eu quero orar com você ouvinte que está nos assistindo nas redes sociais, você que está intercedendo por alguém, pense nesse momento, nessa pessoa, você pai que está intercedendo por um filho, você filho intercedendo por um pai, por um amigo, você que está pedindo, Senhor, uma bênção especial, que tem orado, já derramado lágrimas, saiba você, ora, dedica a sua oração com fé, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Pai querido, em Teu nome, Senhor, eu quero orar, intercedendo em prol de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, dessas pessoas aqui presentes, Senhor, no santuário. O Senhor, ó Pai querido, é um Deus que tudo sabe, tudo vê. O Senhor conhece, ó Pai querido, todos os nossos passos. Tudo aquilo, ó Pai querido, que o nosso coração realmente necessita. Pai, envia, ó Pai querido, os Teus anjos nesta hora e conceda, ó Pai querido, o desejo de cada um dos Teus filhos. Esses, ó Pai querido, que está pedindo por uma cura, que seja, ó Pai querido, curado. Esse Pai querido que tem intercedido pela libertação do ente querido, Pai, contempla, Senhor, esse pedido. Contempla, ó Pai querido, essas pessoas que estão, Pai querido, de joelho, que tem clamado o Teu nome, que tem, ó Pai querido, depositado em Ti toda fé. Nós sabemos, ó Pai querido, que Tu és o Criador de todas as coisas. Todas as coisas, Senhor, estão diante de Ti nas Tuas mãos. Conceda, ó Pai, a cada um dos Teus filhos a Tua bênção, a Tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Senhor Deus e Pai, também quero Te agradecer, Senhor, pelo culto desta noite, pela Tua doce e maravilhosa presença, pela palavra, Senhor, direcionada a nós, Pai eterno. Que essas palavras, Senhor, possam crescer dentro de nossos corações e nós possamos vivê-las, Senhor, a cada momento, a cada amanhecer, a cada final de dia, a cada entardecer. Que essa palavra, Senhor, possa estar sempre sendo renovada. Que não caia, Pai querido, no nosso lado esquecido, mas que possa estar ativa. Para que não venhamos, Senhor, pecar contra Ti. Para que não venhamos, Senhor, esquecer do que é a Tua promessa para nós. Pai amado, que o Senhor possa, Pai querido, renovar as nossas alianças e nos direcionar no caminho da luz, porque cremos, ó Pai querido, que somente o Senhor é capaz, ó Pai querido, de nos conduzir à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje, para todos sempre, e a igreja diga amém. Amém. Está encerrado o nosso culto.